A gente tem um amigo nosso aqui, que é o Luan Sclier, que eu conheci nos encontros do BRICS, né? Ele é um dos representantes da organização dos BRICS no Brasil, trazer ele aqui para conversar com a gente. Até vou pedir para ele explicar direitinho qual é a missão dele. Luan, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Olá, tudo bom? Obrigado pela menção aí. Tudo bom, Isis, Glauco? Tudo bem? Olá, tudo bem? Luan, explica a sua missão aí como representante dos BRICS no Brasil. Não, acho que representante dos BRICS é muito, né? Eu agradeço aí a menção, mas não, na verdade eu sou membro de alguma das organizações de algum dos fóruns do BRICS, né? Então eu tive no ano passado, no ano passado como delegado brasileiro na cúpula de lutas dos BRICS. Né? Nesse ano eu participei do comitê organizador da cúpula de juventude. Tive também como membro de um dos grupos de trabalho do Fórum Civil do BRICS, né, que no Brasil acabou assumindo o nome de Conselho Popular do BRICS. Então, Fórum Civil e Popular do BRICS, né? E, enfim, outras organizações também, né? Agora, não falando de mim, mas falando do IBRICS Plus, né? O IBRICS+, que é o nosso think tank independente. A gente tem membro que faz parte aí da rede de think tanks de finanças, rede de think tanks do Conselho de think tanks do BRICS, enfim. Então, a gente tem uma ampla gama aí de atuação nesse âmbito, mas representante do BRICS, propriamente dito, ainda não sou, quem sabe no futuro, mas no momento não, né? Pelo menos enquanto... Não, eu pensei que você era presidente dos BRICS no Brasil, cara. Não, é porque é bom falar desse negócio, cara, que de vez em quando a gente fala que é... não, é porque a gente trabalha com BRICS, né? Já acha logo que eu sou assessor da Dilma, alguma coisa assim, né? Então é bom falar que não é bem por aí. Não, então, eu sei. Eu só queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Estou aqui com o Diego Pautasso e Isis Maia, que são professores, né? E eles estudam os BRICS, estudam China. Então, eu queria que eles conhecessem você, né? Então, Luan, uma pergunta sobre os BRICS para você, né? Como é que você avaliou esse último encontro dos BRICS no Brasil? Qual a avaliação que você fez? Resposta rápida para a gente fazer um debate aqui dinâmico. Cara, tem muita essa coisa, né, de fazer a discussão se a cúpula foi esvaziada, se a cúpula não foi esvaziada, se avançou nas pautas que se propôs, se não avançou nas pautas que se propõe. Assim, eu acho que tem avanços pontuais, eu acho que tem recuos pontuais também. Tem certas agendas que foram praticamente limadas aí do debate público, né, como a questão da desdolarização, e que acabaram voltando meio que nessa última semana para o debate público. Né? Então, o próprio presidente Lula faz aí a defesa da desdolarização, né? Ele menciona essa questão da moeda comum por algumas vezes, mas isso não é uma discussão que está dentro do que está acontecendo no Ministério da Fazenda, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que está muito aquém, tanto do debate interno, do debate governamental, quanto do debate público, propriamente dito. Né? Então, nessa própria rede desse Conselho de Think Tanks para Finanças, né? Eu acompanhei algumas das discussões que aconteceram, e a pauta da desdolarização foi trazida aí pela sociedade civil e tal, mas com pouquíssimas discussões sobre isso, né? Até se fala muito do acordo de contingenciamento de reserva do BRICS, de que forma que isso poderia ser englobado nessa questão da desdolarização. Mas assim, eu acho que não é uma coisa para a gente ficar muito desanimado com relação a isso, né? Na verdade, eu acho que a gente tem importantes avanços que vem acontecendo, né, agora na cúpula de Kazan no ano passado e para essa também, né, durante esse processo aí. Um processo muito curto, né, a coisa foi muito atropelada. Acho que esse é o principal problema do que foi a cúpula do BRICS, é esse processo ser muito atropelado em função das várias agendas que o Brasil está recebendo. Né? Então, agora com a emergência aí da COP30, que foi elencada como principal prioridade para esse ano, né, agora está toda essa discussão também se a COP vai ser toda realizada em Belém ou se, por acaso, vai dar jogar um pouquinho para um lado, jogar um pouquinho para São Paulo, para o Rio, né? Enfim, está tendo esse tipo de discussão. Mas eu acho que, por exemplo, você criar uma moeda comum, né? Uma coisa que você precisa ter, você precisa estar falando a mesma língua, né? Não digo falar a mesma língua literalmente, né? Mas você precisa estar falando os mesmos critérios, você precisa ter critérios comuns de diversos aspectos, né? Então isso implica também, sei lá, qual vai ser a unidade de medida que você vai usar para um determinado composto, qual que vai ser o critério para você avaliar determinado mineral, que a gente está falando muito de terra rara, por exemplo,
Então, quais são as categorias que a gente vai tratar, né? Então, essas categorias elas precisam ser sistematizadas e ser todas elencadas no ponto. Eu acho que assim, está avançando, a coisa está indo, né? Muito Não vai bem. ser uma coisa, ter um estalar de dedos e a coisa vai de dolarizar e tudo mais, mas Muito bem. Muito sentido. bem. Isis, como é que você está vendo essa questão aí da desdolarização, que é um dos assuntos importantes dos BRICS? Eu acho que não acontece da noite para o dia, está andando, mas anda devagar. Mas já há alguns membros do BRICS e acordos que eles fazem com moeda local. Então, a ideia de criar uma moeda do BRICS, ela está bem longe de acontecer. Mas essas pequenas movimentações, que né, a gente precisa colocar as coisas no período histórico, né, de hoje para amanhã que vão mudar, mas elas já são ousadas e já existem países que estão negociando da sua própria moeda, que, aliás, é isso que explica o PT, como você chamou, o PT do Trump, porque essas pequenas movimentações, os países negociarem entre si, vai mostrando uma transição sistêmica, e ela vem acontecendo, ela é lenta, mas ela vem acontecendo. Eu queria agregar isso que a Isis está falando, né, que esse processo de, digamos assim, de criação, na verdade, alternativa ao dólar, é menos do que prover uma outra moeda e mais prover diversas alternativas ao exercício do monopólio financeiro que se dava a partir do dólar. Né? Então, por exemplo, a criação de uma alternativa ao SWIFT é um processo de enfraquecimento do dólar, porque o dólar barra SWIFT, ele é um mecanismo que serve para o exercício do monopólio financeiro dos Estados Unidos para imposição de agenda. Então, por exemplo, quando a Rússia criou mecanismos que permitiram que ela mantivesse uma saúde financeira, mesmo com um conjunto de sanções, tivessem cartões de crédito próprio e que não fosse estrangulada, ela criou uma alternativa ao exercício do controle e do mecanismo de coerção que o dólar exercia. Né? A própria transação em moedas comuns faz parte disso. Faz parte dos esforços de deslocamento do centro nevrálgico financeiro dos Estados Unidos, Europa, Atlântico Norte, para o sul global. Uma própria bolsa de grãos é uma forma também de estabelecer outros espaços de precificação, uma iniciativa, né, e que, em alguma medida, também desloca os lastros de poder daquela moeda. Né? O comércio da China e dos demais BRICS de petróleo, e, digamos assim, a fragilização do petrodólar, né, ou desse vínculo petróleo barra dólar, também é parte desse movimento. E eu poderia listar uma série de outras iniciativas que compõem múltiplas camadas que visam, no fundo, evitar que os Estados Unidos exerçam o poder financeiro coercitivo sobre os demais. É muito interessante que a maior parte dos acordos feitos em moeda local, eles são feitos do âmbito da ASEAN. Mas e observar que isso não sai quase na nossa mídia. Mas há uma transição de um novo tipo de, eu vou chamar de um novo tipo de capitalismo, uma nova forma de fazer mercado para a Ásia. Então, o BRICS, na minha opinião, ele pauta isso, mas é um processo histórico que vem acontecendo uma transição, esses países vêm ousando, vêm fechando entre si, independente da postura americana. Cada vez, aliás, os Estados Unidos têm perdido essa força de pautar no medo, né? Mas, Isis, uma coisa que eles têm muita força, inclusive a notícia que eu queria dar para o Luan, né? Não queria ser eu a dar a notícia para o Luan, que é a Lei Magnitsky, Luan. Recebi e-mail aqui falando que você vai ser o próximo alvo da Lei Magnitsky, entendeu? Por estar participando do programa aqui do Jornal da Fórum, você vai ser... O que você acha dessa Lei Magnitsky, Luan? Que agora eles estão pegando aí o Alexandre de Moraes, é o grande trunfo do bolsonarismo, é a Lei Magnitsky. O que você acha disso? E você é o alvo também. Eu vou ter que falar a mesma coisa que o Xandão, né, cara? Eu não movimento nada nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim... Você come no McDonald's. O pessoal falou, né? Você se comer no McDonald's... Cara, você acredita que especificamente no McDonald's, o aplicativozinho tá bloqueado, né? Deu algum problema com o CPF lá, então já não uso o CPF no McDonald's mesmo. Então, tá chato. Foi muito bom você ter mencionado isso.
Mas assim, eu acho que essa coisa do Trump, ele parece que agora entrou numa onda também de sair atirando para tudo quanto é lado, né? Agora a nova onda dele está sendo tentar se desvincular, né, do Putin, e resolveu que vai ameaçar todo mundo inclusive amanhã, né? Agora dia 6 estava ameaçado de sair uma nova rodada de sanções com quem negociasse, quem comprasse petróleo russo, né? Com a Índia, ameaçou a Índia. Os caras estão fazendo teste, né? Então parece que ficam fazendo teste para ver até onde que pode ir para pressionar, para botar todo mundo no saco, igual fizeram com o Japão e com a União Europeia, né? Vamos ver como é que vai ser. Assim, o Brasil, por exemplo, assim, o Brasil não tem problema nenhum com a China, né? Como é que você acha que o Brasil está enfrentando esse processo todo, Luan? Qual a sua opinião? Cara, acho que está indo muito bem. Acho que está indo muito bem. A política agora também assumiu um destaque muito maior, né? Então, eu digo política aqui enquanto política de governo, né? E não aquele chavão do Itamaraty da política de Estado, né? Então, você vê agora a própria missão dos senadores, os caras foram bem recebidos, né? Conseguiu fazer com que que as tarifas elas não se aplicassem de forma indiscriminada aos produtos brasileiros, né? Então, principalmente nos produtos que os americanos mais dependem do Brasil, que na verdade era a grande preocupação nossa, né? Então, sim, mas eu acho que isso já mostrou também, assim, bateu na água, começou a bater, né? Então, acho que agora também está começando a entrar. Bater onde, Luan? Bater onde? Bateu na bunda, né, cara? A água começou a bater na bunda, né? Então, agora a gente começou a se mexer um pouco, né? Uma coisa, um processo semelhante com o que aconteceu com a Rússia também, né? Então, lógico que muito aquém do que aconteceu com os russos, mas eu digo nesse sentido de você... Na bunda de quem? Na bunda de quem? Aí eu acho que, não vou citar nomes, né? Mas aí elementos que trabalham dentro do governo federal, né? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Que eu estou perguntando. Do Brasil. Né? De achar que manter o perfil baixo nas negociações e toda essa linha que estava sendo adotada ia trazer algum benefício, né? Então, achando que ia passar por quase que stealth, né? Para ser desaparecido assim na metralhadora tarifária do Trump, né? E a coisa não foi bem por aí. Né? Eu acho que, principalmente depois da COP, a gente deve começar a ver algumas mudanças algumas mudanças aí em determinados operadores políticos, né? Principalmente dos principais ministérios que estão fazendo essa articulação com os americanos, né? Então, no Ministério do Alckmin e no Ministério do Haddad, né? Então, acredito que vão ter algumas mudanças importantes aí pela frente. Mas é isso, né? Acho que a política começou a ter um papel dentro da política internacional, né? O que normalmente era gerido pelo próprio Itamaraty, e mostrou que essa lei aí do Itamaraty, essa regra do Itamaraty de condução da política, de condução dos BRICS, não funcionou muito bem, né? Você sabe que quem estava fazendo a negociação com os republicanos nas vésperas aí da cúpula do BRICS era o próprio Maurício Lírio, né? Que é o nosso Sherpa no BRICS, né? E, bom, a intenção era essa, né? Você mantinha o perfil baixo, tentava diminuir um pouco a pauta, não entrava em temas muito sensíveis e tudo mais, e a coisa acabou mudando um pouco de figura, né? Mas, enfim, acho que o Brasil, voltando ao Brasil, acho que o Brasil está reagindo muito bem agora nessa... Está conseguindo acionar não só a diplomacia oficial, mas também canais de paradiplomacia, seja pela política, seja pelo empresariado, seja por outros interlocutores. A gente tem problemas aí que eu considero maiores do que o Eduardo Bolsonaro fazendo brincadeirinhas lá e se comprometendo cada vez mais, né? A gente tem uma figura muito complicada que é a Suzane Guerra, né? Que foi presidente do IBGE, que para todos os efeitos ela é uma cidadã americana, né? Com nome brasileiro. Né? Mas quem é essa? Olha, eu até abri aqui, eu puxei a ficha dela aqui para não falar besteira, né? Mas quem ela é hoje? Ela hoje é uma lobista que está atuando, ela tem acesso liberado com os democratas, então ela janta e almoça no Mar-a-Lago, né? Perdão, os democratas não, desculpa, com os republicanos. Ela foi apadrinhada política do Paulo Guedes quando ela foi assumir a presidência do IBGE, né? E todo num processo que foi muito complicado. Parecia que mas no Brasil, o que? A função dela no Brasil? No Brasil, hoje ela não está com função. Ela não é representante do governo hoje, não? Não, de forma alguma, de forma alguma. Tá. Porque ela é interlocutora vamos chamar assim, do bolsonarismo com os republicanos, né? Luan,
Não, desculpe interromper, a gente só tem 3 minutinhos, queria só passar para a Isis e para o Diego, para a gente terminar aqui nosso papo, né? Está com o limite de tempo, beleza. Sobre a relação com o Trump, né? Como é que vocês estão vendo aí? Porque até o Mauro Vieira, isso eu queria comentar, o Mauro Vieira, que é sempre lá o profile, como o Luan falou, né? Mas agora o Mauro Vieira está fazendo um discurso sobre soberania, né? Essa coisa do ataque do Trump é interessante, que tudo aqueles itamaractecas, o pessoal fala assim, um pouco de ironia, né? Estão sendo obrigados, até pelo juramento que eles fazem, a defender a soberania brasileira. Mas como é que você está vendo a reação no Brasil? O Isis, depois Diego. Eu vou citar uma frase do nosso ministro maravilhoso, o Flávio Dino, que ele disse assim, porque antes a gente estava falando das reações, né, sobre ser sancionado, ele disse, bom, para eu exercer minha função, o preso for não ver mais o Mickey e a Minnie, acho que eu posso passar para isso. Acho que eles vão aguentar de saudades de mim, ele disse. Mas isso para dizer que eu acredito que o governo ele conseguiu reagir muito bem a esse ataque do Trump, essa tentativa de invasão, essa tentativa de infringir nossa soberania. O Lula soube se pautar muito bem, fez muito bem para as pesquisas eleitorais do Lula. Então, eu acho que a gente fez a única coisa que dava para fazer, que era ignorar, dizer, não, aqui esse território vocês não vão mexer, e insuflar uma campanha nacional muito bem feita pelas mídias do governo sobre nossa soberania, sobre o nosso PIX. Eu acredito e tem uma questão, né, Miguel, voltando ao tema do Itamaraty propriamente dito, é que a ingerência em assuntos internos é uma cláusula pétrea em diplomacia, né? Em qualquer país, quando você ingere, quando tu entra na questão da intervenção em assuntos internos, isso causa sempre um alvoroço. E os Estados Unidos resolveram fazê-lo de diversas formas, seja com tarifaço, seja com ingerência na justiça brasileira. E isso mobiliza, inclusive, os setores, vamos chamar assim, mais low profile, mais neutro, ou mais discreto no exercício da sua tarefa. E para um diplomata, apesar das orientações mais liberais que ele possa ter, a questão da soberania e da autodeterminação é absolutamente elementar. E isso explica em que medida o Trump conseguiu, inclusive, mexer com as pessoas mais discretas e com as linhas, digamos assim, menos audaciosas do Itamaraty, para usar um termo mais discreto, né? Muito bem. Então, terminamos por hoje nossa live. Muito obrigado, Diego Pautasso, Isis Maia, Luan Sclia, Glauco Faria. Obrigado a todo mundo pela participação. Vou passar aqui a palavra aqui para o Glauco, que ele ficou mais caladinho para ele se despedir e fazer a despedida nossa aqui. Bom, a gente agradece demais a presença do Diego, da Isis, do Luan. E é isso aí, a gente termina aqui o nosso jornal, mas amanhã estamos de volta a partir das 8 da noite. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Abraço, Luan. Obrigado, hein? Tamo junto.